Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre razão e proporção. Então, o que é a razão? A razão é o quociente de dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, razão é o quociente, ou seja, o que é quociente, né? Qual conta que a gente faz quando faz o quociente? Quando a gente faz o quociente, a gente faz a divisão. Então, sempre que a gente for fazer a razão, nós vamos estar fazendo uma divisão. Essa divisão, ela pode ser representada através da fração, através da porcentagem e através do número decimal, que são aqueles números com vírgula. Então, a razão, ela pode ser representada dessas três formas, ou ela pode estar na fração, ou na porcentagem, ou no número decimal. Então, vamos para os exemplos. Em uma sala, há 50 alunos. 30 são meninos e 20 meninas. Então, letra A. Qual é a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos? Sempre que a gente for fazer a razão, nós temos que obedecer a ordem do que está pedindo. Como nós vamos fazer a razão? Ou nós vamos fazer a fração, ou a porcentagem, ou o número decimal, certo? Então, vamos começar pela fração. O que é fração mesmo? Fração é um número onde a gente precisa do numerador, que é o número que vai em cima, e do denominador, que é o número que vai embaixo, certo? Como nós estamos fazendo a razão entre o número de meninas e o total, observe que primeiro apareceu meninas. Então, meninas vai ser o nosso número que nós vamos pôr em cima da nossa fração. E o total apareceu depois, então o total vai ser o número que vai ficar no denominador. Então, nós vamos montar a nossa razão desta forma, meninas sobre o total. Então, daí é só você substituir o valor que está dando aqui. No caso, está dizendo que são 20 meninas. Então, 20 sobre o total é 50. Ou seja, a gente já fez a razão. 20 sobre 50 é a nossa razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. O que mais nós podemos fazer para melhorar essa nossa razão aqui? A gente pode deixar assim, mas o correto é a gente simplificar a fração. O que significa simplificar? Significa a gente dividir em cima e embaixo por um mesmo número, o maior número possível que a gente conseguir. Então, o 20 e o 50 podem ser divididos pelo número 10. Então, nós vamos dividir por 10. Então, 20 dividido por 10 vai dar 2 e 50 dividido por 10 vai dar 5. Então, 2/5 também é a mesma razão. Qual é a diferença de um para o outro? É que aqui está simplificada. E nós podemos também dizer, né, a maneira correta de a gente fazer a leitura de uma razão é que existe 2 meninas para cada 5 alunos no total, né? Ou seja, 2 para 5. Nós fazemos a leitura das razões assim. O número de cima, 2, né? Para 5 alunos no total. Essa é a nossa maneira na fração, certo? Lembra que a gente pode ainda escrever na forma de porcentagem e na forma decimal. Se a gente for fazer na forma decimal, basta a gente dividir 2 dividido por 5. Tem que ser sempre obedecer a ordem. O número de cima dividido pelo de baixo. Eu não posso inverter. Então, 2 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 2? Não cabe nenhuma. Coloca 0, vírgula, para poder acrescentar um 0 aqui do lado do 2. Ficar 20. Daí, 20 na tabuada do 5 tem, né? É o 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Ou seja, 0,4, nós podemos também dizer que é a razão do que está pedindo aqui. A diferença é que aqui está no número decimal, que é o número com vírgula. E esse número decimal pode ser transformado na porcentagem.
0,4 é a mesma coisa aqui, 40%. Agora, olha o próximo exemplo. A razão entre meninos e meninas. Então, sempre a gente vai começar com a fração. Lembra que razão é fração. Então, tá pedindo entre o número de meninos e meninas. Então, meninos apareceu primeiro. E depois que apareceu a palavra meninas, tem que obedecer esta ordem. Então, vamos olhar lá. Meninos, quantos são, né? São 30 meninos. Então, 30. E meninas é 20. Então, pronto, fizemos a razão entre o número de meninos e meninas. O que podemos fazer para melhorar essa razão? Nós podemos dividir, simplificar a fração. O que é simplificar mesmo? É dividir em cima e embaixo por um mesmo número. E nesse caso, dá pra gente dividir por 10. Então, vai ficar 30 dividido por 10 vai dar 3, 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, essa razão, né, essa fração, e essa é a mesma coisa, a diferença é que essa aqui está simplificada. Como a gente pode fazer essa leitura? Nós podemos dizer que existe 3 meninos para 2 meninas. Então, essa é a leitura da razão. Podemos transformar esse número no número decimal. Como que a gente faz? Basta você dividir 3 dividido por 2, nesta ordem, 3 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Cabe uma, né? 1 vezes 2 vai dar 2. 3 tira 2, resta 1. Coloca a vírgula pra gente poder acrescentar 0 aqui do lado. Vai ficar 10. Daí, 10 no lado do 2 é 5. Então, 1,5 é a nossa razão também. A diferença é que aqui está no número decimal. Podemos transformar na porcentagem. Vai ficar 150 sobre 100, que é a mesma coisa que 150%. E o último exemplo, a razão entre meninas e meninos. Observe que tá parecido aqui esses dois exemplos, né? A diferença de um para o outro é que tá mudando a ordem. Agora tá pedindo as meninas primeiro, depois os meninos. Então, a ordem importa. Então, observe que as meninas apareceu primeiro e depois os meninos. Então, vai mudar a ordem. Meninas aqui vai ser 20 em cima e o 30 embaixo. Daí, as nossas contas, né, ficaria bem parecido, só invertido ali, né, os números. Então, seria 2/3, seria 2 meninas para cada 3 meninos. E a nossa número decimal vai mudar? Vai, né? Porque mudou a ordem. É 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 2? Não vai caber nenhuma. Coloca 0, vírgula, para poder acrescentar 0 aqui do lado do 2. Que daria 6. Nesse caso aqui vai ser um número que não vai ter fim. Então, 0,6 seria o nosso número decimal. E isso aqui seria 60%. Então, essas são as 3 formas de a gente representar as razões. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Tchau!